Olá pessoal, hoje nós vamos resolver uma questão do Enem muito interessante. Essa questão não é difícil, mas ela apresenta uma coisa que para muitas pessoas pode ser nova. Ela não utiliza números, ela utiliza letras. Ela é uma questão literal. É assim que nós chamamos questões que não têm números, apenas letras. Ok? Aliás, pode até ter alguns números, mas as informações principais são letras. E olha só que interessante, vamos ver o que vai acontecer. Acompanhe a leitura. Uma fábrica de fórmicas produz placas quadradas de lados de medidas igual a y centímetros. Olha só, não falou a medida, falou que a medida é igual a y. Tudo bem, vamos continuar lendo. Essas placas são vendidas em caixas com N unidades. E na caixa é especificada a área máxima S, que pode ser coberta pelas N placas. Então, olha só, vamos prestar atenção numa coisa. N, a letra N, está simbolizando, representando o número total de placas que tem aí dentro de uma caixa. Imagine assim, para você entender melhor essa questão. Você vai lá no depósito, comprar um piso para colocar na sua casa, uma cerâmica, por exemplo. Como é que você compra o piso? Você compra por metros quadrados. E ele vem dentro de uma caixa. Por exemplo, uma caixa de piso normalmente tem 2 metros. Esta fábrica produz fórmica. A pessoa vai usar uma fórmica para revestir a sua casa, por exemplo. Que tem aí igual a y centímetros de lado. Ele não falou o tamanho do lado. Você já foi no depósito e viu que tem, por exemplo, aquelas cerâmicas com 20 centímetros, 30 centímetros, tem umas grandonas com 50 centímetros de lado. Então essa fábrica produz uma com uma medida igual a y centímetros. Você não sabe qual é essa medida, então ele chamou de y. E ele colocou dentro de uma caixa, e essas peças que ele colocou dentro de uma caixa é capaz de cobrir uma determinada área S. Ou seja, por exemplo, você compra uma caixa de piso que cobre 2 metros quadrados. Então você vai ter uma sala que tem 20 metros quadrados, você vai ter que comprar 10 caixas de piso. Então o que ele está falando aqui? Ó? Ele não fala a área a ser coberta. Ele fala que a área máxima é S. Então ele chamou a área que pode ser coberta de S. Qual é o número de fórmicas que tem dentro de cada caixa? É a letra N que está representando. E qual é o tamanho do lado? É a letra Y que está representando. Vamos continuar a leitura da questão. Devido a uma demanda do mercado por placas maiores, a fábrica triplicou a medida dos lados de suas placas. Olha que informação importante. Triplicou a medida dos lados de suas placas e conseguiu reuni-las em uma nova caixa, de tal forma que a área coberta S não fosse alterada. Ok? Então, em geral, o que acontece? Você aumentou o tamanho da fórmica. Vamos raciocinar. Você aumentou o tamanho da fórmica. Se dentro da caixa vai cobrir a mesma área, você vai precisar de uma quantidade menor de fórmicas. Na é verdade, ó, por exemplo, se você tem lá uma caixa que antes tinha 10 fórmicas de um determinado tamanho. Se você dobrar o tamanho dessa fórmica, a área dessa fórmica, você vai precisar de metade do número de fórmicas para cobrir a mesma área. Por exemplo, uma área de 2 metros quadrados. Tá dando para entender o que está acontecendo? Eu estou usando valores para facilitar a interpretação da questão. Porque essa questão ele não utiliza valores, ele utiliza letras. Olha só, a coberta conseguiu reuni-las em uma nova caixa, de tal forma que a área coberta S não fosse alterada. Então ele aumentou o tamanho do lado, mas dentro da caixa tem a mesma quantidade de área que pode ser coberta com aquele determinada fórmica. E ele falou, olha só, quantas placas novas
quantas placas desse tamanho novo tem dentro de uma caixa? Ele não deu valor, ele fala assim, ó, a quantidade X de placas do novo modelo em cada nova caixa será igual a n sobre 9, n sobre 6, n sobre 3, 3n, 9n. Então o que nós vamos ter que fazer? Em questões desse tipo, começa fazendo o desenho, pessoal. Eu faço o desenho para me facilitar. Não tenha... você não vai perder tempo fazendo desenho. Vai te facilitar muito e vai fazer você acertar a questão. Então vamos imaginar que essa aqui é a nossa fórmica. A questão falou que era uma fórmica, uma placa quadrada, de lados de medida igual a y centímetros. Então aqui, qual é a medida do lado? Y. Qual é a medida do outro lado? Também é y. Por quê? É quadrado. E a unidade de medida está em centímetros. Então, qual que vai ser a área desta fórmica aqui? Vou chamar de A1. A área dessa primeira fórmica. Eu vou fazer y vezes y, base vezes altura, que é igual a y ao quadrado. E a área sempre vai ser o quê? Elevado ao quadrado. Então, vai ser centímetros ao quadrado. Centímetros vezes centímetros é igual a centímetros ao quadrado. Então, a área da primeira placa é igual a y ao quadrado. Olha só que a questão fala. Ele, aqui, ó. Essas placas são vendidas em caixas com N unidades. E na caixa é especificada a área máxima que pode ser coberta. Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma fórmica. Na caixa vão ter várias fórmicas. Como é que eu vou saber a área total? Se eu pegar todas essas fórmicas juntas que vem dentro dessa caixa e colocar, por exemplo, no chão. Qual é a área total que ela vai cobrir? Bem, uma fórmica cobre y ao quadrado. Um valor qualquer, elevado ao quadrado, que é a área que ela cobre. Se eu tiver 10 peças dentro da caixa, vou ter 10 vezes y ao quadrado. Esse vai ser o total da área, a área total, aliás. Ok? Então, se eu tiver 20 peças dentro da caixa, qual vai ser a área total? Vou pegar as 20 peças e multiplicar por A1, que é a área de uma única peça, para saber a área total. O problema fala quantas peças tinha? Sim, ele fala, ó, tem N placas. Então, como é que eu vou calcular a área total S de cobertura? Eu vou pegar o A1, que é igual a y ao quadrado, e vou multiplicar pelo número total de placas, que é N. Tá ok? Muito bem. Se você tiver com pouco de dificuldade de entender, assiste a aula até o final, depois tenta fazer sozinho, assiste novamente a aula e vai fazendo isso até você conseguir. Quem não tem prática de resolver problemas assim, pode se atrapalhar um pouquinho, mas faça com calma, faça os desenhos que vão te ajudar muito. Muito bem. Essa empresa resolveu fazer uma nova fórmica e eu lembro que o valor do lado era 3 vezes maior. Então eu acho que eu consegui fazer um quadrado mais ou menos 3 vezes maior. Essa foi a minha intenção, tá ok? Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisinha rápida aqui. Eu queria colocar esse quadrado um pouco mais para a esquerda. Isso, consegui. Muito bem. Por quê? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no primeiro caso. Olha só, a questão fala que ele resolveu vender placas maiores. E qual o tamanho dessas placas? Ele triplicou a medida dos lados. Quanto que mediu o lado da placa? Y. Se você triplica, passa a ser 3y. Certo? Então, eu tenho um quadrado com lado 3y. Eu vou chamar isso aqui de A2. Certo? A área do segundo quadrado. Como é que eu calculo a área do segundo quadrado? Vai ser igual a 3y vezes 3y, base vezes altura. Quanto que dá? Eu multiplico letra com letra, número com número. Então, vamos lá. 3 vezes 3 é igual a 9. Y vezes y é igual a y ao quadrado.
A unidade, o problema fala que é centímetros, certo? Se ele triplicou a medida anterior estava em centímetros, continua sendo centímetros. Então a área nova é 9y² centímetros quadrados. Se esse centímetros estivesse te atrapalhando, refaz a questão e esquece a história dos centímetros por enquanto, tá ok? Não se foca só na informação principal, que são o tamanho dessas áreas. Tira o centímetro fora. E olha só, eu posso fazer a análise que eu fiz na anterior. Olha, o problema fala assim: a área total que essa placa maior vai cobrir vai ser a mesma do que a área pequenininha. Volta aqui, ó. Fala assim, ó. A área, tal forma que a área coberta não fosse alterada. Então, se eu comprar uma caixa de pisos pequenos, de área pequena, esse quadradinho pequeno, essa fórmica, aliás, pequena, e comprar uma caixa dessa fórmica grande, a área de cobertura vai ser a mesma. Eu vou chamar essa área de S também, já que é a mesma, eu vou chamar de S. Como é que eu vou calcular essa área? Eu vou pegar a área de uma dessas lajotas, de uma só, e multiplicar pela quantidade de lajotas que tiver, fórmicas que tiver dentro da caixa. E o problema fala quantas fórmicas eu tenho. Eu tenho X fórmicas. Observe, a área total em ambos os casos é a mesma. Por exemplo, vou chutar um valor. Se você comprar a fórmica pequenininha, você vai conseguir cobrir 2 metros quadrados. Se você comprar a fórmica grande, você também vai conseguir cobrir 2 metros quadrados. As áreas são iguais, é isso que o problema fala. Se as áreas são iguais, olha só, deixa eu copiar aqui. S é igual a y² vezes n. E a segunda equação, S é igual a 9y² vezes x. Se as áreas são iguais, eu posso igualar essas duas equações. Vai ficar aqui, ó, 9y² vezes x é igual a y² vezes n. Vou repetir. Se S, a área, é igual a 9y² vezes x, eu posso simplesmente pegar 9y² vezes x e colocar aqui no lugar do S. Não é a mesma coisa? Não é igual? Então eu posso pegar esse cara aqui e colocar no lugar do S, que foi o que eu fiz. Igual a y² vezes n. O que a questão quer mesmo, que eu até esqueci? Ele quer saber a quantidade X de placas do novo modelo em cada nova caixa. Então ele quer saber quantas placas desse modelo maior vai caber na caixa. Que letra representa a quantidade de placas? A letra X. Então, nessa equação aqui, quem me interessa? Me interessa achar o valor de X. Se eu quero achar o valor do X, eu vou pegar tudo que estiver perto do X e passar para o outro lado fazendo a operação inversa. Nesse caso, o 9 e o Y estão multiplicando o X. Se eles estão multiplicando, eu posso passar dividindo. X é igual a y² vezes n dividido por 9y². Opa! Posso simplificar y² com y²? Posso. Fica quanto? N sobre 9. Então, o nosso x é igual a n sobre 9. Voltando à alternativa correta, é a letra A. Ok? Espero que você tenha gostado. Se precisar, faça, refaça, assista o vídeo de novo essa questão. E acostume-se a utilizar questões só com letras, que eu estou percebendo que o Enem está gostando de fazer isso, viu? Então fique esperto. Um grande abraço, fique com Deus. Fui!